Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje estamos dando início aí à audiência pública do Plano Diretor de Macrodrenagem. A empresa que está executando é a Líder Engenharia. Quem está nos auxiliando ali é o engenheiro Guilherme, ele que fez todo o estudo aqui dentro do município de Canas, e ele vai fazer a apresentação. Acredito que o Fernando vai fazer a inicial aí para oficializar, né, essa audiência pública, e o Guilherme vai estar passando para a gente aí os slides. De conformidade com a Lei Municipal número 558/2017, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficar em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Nem teme quem te adora a própria morte.
terra dourada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Fernando, ainda tá tocando o hino? Só pra eu saber se foi. Tá bom. Boa noite, som. Tá saindo aí? Oi, boa noite. Já acabou o hino, Fernando? Olá, boa noite. Você, eu te ouço. O hino já acabou, Fernando? Você não tá me ouvindo? Boa noite. Tenta Tá me ouvindo? Tenta colocar a saída do computador na mesa. Alô, boa noite. Boa noite. Tá saindo? Perfeito. Já acabou o hino, né? Não sei se está com um atraso lá no da TV Câmara, tem um pouco de atraso, então. Podemos começar? Perfeito, então, pessoal. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme. Eu sou engenheiro ambiental e gestor de projetos aqui da Líder Engenharia e Gestão de Cidades, uma empresa que vai fazer 8 anos agora em agosto, né, no mercado. A gente trabalha só com licitações e fazemos diversos planos para cidades brasileiras, né? A gente está em 20 estados e mais de 100 cidades que nós já realizamos trabalhos, né? Inclusive estamos fazendo de macrodrenagem agora de Limeira aqui também, né, em São Paulo, entre outros que já fizemos. A gente está sediado em Ribeirão Preto, né, aqui interior de São Paulo. Temos uma equipe multidisciplinar, tá, que sempre participa da elaboração dos planos. Então, a gente gosta desse olhar holístico, né, multidisciplinar da problemas para poder gerar soluções um pouco completas, né, para os desafios aí que os municípios brasileiros têm na universalização do saneamento. Hoje a gente vai mostrar como foi realizado, né, o plano municipal de macrodrenagem e o plano o plano diretor, né, de águas pluviais do município. Eu vou só desativar o som aqui do seu, Fernando, para não dar eco aqui, tá, para mim. Aí, bom, o diagnóstico de drenagem, né? Primeiro a gente fez a identificação das bacias urbanas, né, que o município está inserido, a caracterização das microbacias, né, de influência na área de estudo, que é o perímetro urbano, né, incluindo análise morfométrica, hipsométrica, linear e areal. Eu vou explicar depois, né, um pouquinho sobre elas. Fizemos levantamento cadastral e topobatimétrico. Realizamos, né, os estudos hidrológicos para essas microbacias urbanas estudadas e depois fizemos a modelagem e as simulações hidráulicas, né, para ver onde que haveria maiores problemas nos sistemas de drenagem de canas, tá? Bom, primeiro trazendo um pouco dos aspectos gerais, né, a localização, né, a área, a densidade demográfica. A gente tem que Canas está a 190 quilômetros, né, distante de São Paulo, nas latitudes e longitudes
né, que tem aqui 22 graus, 42 minutos, 14 segundos, 45 graus, 3 minutos e 18 segundos a oeste. A densidade demográfica de 96 habitantes por quilômetro quadrado, sendo que a área total do município é de 53 quilômetros quadrados, tá? Depois a gente fez uma caracterização ambiental, né, do município, né, classificamos a geologia de Canas, né, com mapas temáticos, a geomorfologia, fizemos um estudo de declividade, de vegetação e um estudo hidrográfico também com os principais canais de drenagem, né? A gente sabe que o principal é o Canas, né? Tem o Caninhas também, mas os outros braços, né? Os outros canais de contribuição para esse corpo hídrico também foram estudados, tá? Falar um pouquinho, né, da caracterização e da análise hidrológica das bacias urbanas, né? A linear, basicamente, a gente vê o comprimento do canal principal, no caso o Rio Canas, a altura do canal principal, né, onde ele começa e onde ele termina, o gradiente desse canal e a extensão dele, né, em sentido linear. Depois, a areal, a gente vê o comprimento da bacia, o coeficiente de capacidade da bacia, a densidade hidrográfica, né, quantos rios a gente tem por quilômetro quadrado para a drenagem dela, e a densidade de drenagem da bacia também. E por último, a análise pssométrica, que a gente vê a altura da bacia, entre outras características morfológicas das mesmas, né? Bom, a bacia grande do Rio Canas, ela foi dividida em 6 microbacias menores, tá? A gente tem aqui, né, a bacia 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né, são as microbacias que têm a influência no perímetro urbano aqui de Canas. A gente fez depois o estudo de uso e ocupação do solo, tá? Classificando, né, a cobertura do solo em vias, edificações, solo exposto, vegetação densa e vegetação rasteira. Para que isso é importante? Para a gente saber qual o grau de urbanização da bacia. Né? Quanto mais impermeabilizado for essa microbacia urbana, maior o escoamento superficial. Né? A chuva não vai infiltrar, ela vai só escorrer, né, pelas vias, o que vai causar inundações, enchentes, enxurradas também, tá bom? Temos aqui a bacia 2, né, ela pega um pouquinho do centro urbano e depois um pouco da área aqui, né, que é plantação de arroz. Então, nessa época que a gente fez o estudo, ela estava como solo exposto, porque estava para ser plantado ainda. E aqui do lado a gente tem, né, uma vegetação rasteira e muito pouca vegetação densa. Depois, a microbacia 3, ela pega toda a cabeceira aqui, né, que depois vai desembocar toda a água aqui no centro urbano de Canas. A bacia 4, também com um pouco de urbanização. A bacia 5, né, pega um pedacinho aqui também, todas desaguando lá embaixo. E, por último, a bacia 6. Lembrando, né, que essas bacias elas foram definidas de acordo com os divisores de água. Né? Aqui onde tem esse perímetro vermelhinho, é uma região um pouco mais alta que faz com que toda a água que chova aqui dentro, ela drene toda para o mesmo lugar. Né? Todas elas vão acabar indo para o Canas, né? Mas cada uma, como vocês podem notar aqui, né, em diferentes posições. Tá? A partir desse estudo, né, pelos mapas, pelo mapeamento, a gente calcula a área, né, de cada uma daquelas classes que eu mostrei, de solo edificado, solo exposto, vegetação densa, vegetação rasteira e de vias, né, compara isso com a área total da microbacia e determina o coeficiente de escoamento, né, o coeficiente de deflúvio de cada uma delas. Isso vai ser usado depois para os cálculos, né, para modelagem, para a gente conseguir, né, determinar o tempo de concentração, né, de cada uma delas, que é o tempo que leva para a primeira gota de chuva, né, percorrer toda a extensão da bacia e chegar até lá na exutória, que é o próprio Rio Canas. Né, depois a gente calculou as intensidades, né, para os diferentes tempos de retorno, lembrando que o tempo de retorno é
aquela chuva que pode, né, a mais forte, que pode atingir ou igualar dentro desses períodos aqui, né, para 5, 10, 50 e 100 anos, tá? A estação que foi usada é a de Cachoeira Paulista, é a estação, né, pluviométrica mais próxima que a gente tem do município, e foram calculadas as curvas, né, IDF, né, de intensidade, duração e frequência, para os diferentes tempos de retorno também. Com todos esses estudos, nós conseguimos, né, determinar, pelos métodos de transformação de chuva em vazão, as vazões de pico para os diferentes tempos de retorno, tá? Isso que aqui é o quanto de água que vai ter, né, em cada ponto daquele que eu mostrei, né, em cada ponto final dessas microbacias, para as diferentes intensidades de chuva, tá? Todos os cálculos, todo o memorial de cálculo está no trabalho também como um todo, beleza? Vou falar um pouquinho do levantamento topográfico e batimétrico que foi realizado no município, né? A gente utilizou o RTK, né, o Real Time Connector, para poder marcar e fazer o georreferenciamento com precisão, né, tanto de toda a estrutura de microdrenagem, né, de bocas de lobo, de galerias, de postos de visita, né, para o município ter isso mapeado, como também fizemos a batimetria, que nada mais é do que a profundidade do Rio Canas em diferentes seções, né? Fizemos de seções a cada 200 metros. Aqui sou eu, né, dentro do... Só um minutinho. Aqui sou eu dentro do... Eu não estou conseguindo ligar o áudio aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, o Guilherme. Aqui é o engenheiro Pedro, né, que participou também da elaboração desse plano e dos levantamentos. Né, nós medimos 6 seções, né, de travessias e outras 18, né, a cada 100 ou 200 metros do Rio Canas. Todas essas seções aqui foram medidas, né? Nós ficamos uma semana no município fazendo esse serviço e mais uma fazendo o cadastro, né, da rede de microdrenagem. Né, isso gerou, né, os projetos com a localização de todos eles e os perfis, né, de profundidade do canal principal de drenagem. Nós também desenhamos todas as travessias, né, fizemos as seções transversais de todas as travessias, inclusive dessa daqui, se vocês repararem, né, é a ponte que está interditada, é a ponte que não aguentou e foi levada, né, pelas águas. E em cada uma dessas seções e dos pontos da cidade, nós fizemos um diagnóstico das deficiências dos dispositivos. Com essas vazões que eu mostrei aqui, pessoal, nós também calculamos qual seria a vazão em cada uma das bocas de lobo e das ruas problemáticas da cidade, tá? Tudo isso está no memorial de cálculo dentro do plano. Né, os cálculos para saber se a estrutura aguenta ou não e o que precisaria ser trocado, né? Inclusive todos eles estão detalhados lá. Depois disso nós fizemos a modelagem e as simulações hidráulicas, que nada mais é do que aplicar, né, aquela vazão que a gente encontrou dentro das seções que a gente mediu, né, para saber quais seriam as manchas de inundação, né, a altura de enchentes nas diferentes condições e nos diferentes cenários que foram propostos, né, para o planejamento. Aqui tem, né, um exemplo de como que isso foi modelado. Essa aqui é uma seção de canal, né, com as diferentes alturas de água para cada uma daquelas vazões, para cada uma daquelas chuvas, né, que a gente determinou como sendo as mais intensas, os diferentes tempos de retorno. Aqui uma simulação, né, de uma das seções das passagens. Lembrando que todas essas simulações foram feitas com o programa HackRISE, né, é um software de drenagem do exército americano,
né, que é o mais comum para ser usado para esse tipo de planejamento. Depois que nós vimos em quais os locais existiam pontos, né, de subdimensionamento, inclusive, né, o local da ponte que foi interditada, nós propusemos o prognóstico, é como uma consulta médica, né? Primeiro faz o diagnóstico para ver os problemas e depois dá as soluções por meio do prognóstico, o remédio, né, que o município teria que tomar para diminuir, né, para ter o controle dessas cheias e inundações que acontecem no município. Elas são divididas basicamente em medidas não estruturais e medidas estruturais, tá? As não estruturais, o próprio nome já diz, são aquelas que não envolvem obras, né? Uma das principais é o regulamento do uso da terra, né? E a normatização para contenção de enchentes e destinação de águas pluviais. O que é isso? É a gente planejar o crescimento do município, né? Não deixar que áreas ribeirinhas, áreas de proteção permanente, né? Áreas muito próximas aos rios sejam ocupadas. Não só pelo perigo que é, né, ter moradias perto dessas, né, dos corpos hídricos, como também para evitar que eles sejam poluídos, sejam assoreados, né, percam sua capacidade de escoamento natural e que isso cause mais problemas ainda para a população do município. Depois, a gente também dá várias diretrizes de educação ambiental, fala um pouco sobre o seguro de enchente, propõe um sistema de alerta e de prevenção de inundações também, o que é muito importante, né, para as pessoas conseguirem se prepararem antes dos eventos críticos, né, de precipitação. Propomos também um programa de manutenção e limpeza das estruturas de microdrenagem e falamos um pouco sobre a taxa de drenagem, né, que é exigida pela Lei Federal 14.026, né, o novo Marco Legal do Saneamento Básico de 2020. Depois das medidas estruturais, né, a gente propõe alargamento, desassoreamento e manutenção, né, da declividade dos canais, principalmente do Rio Canas. Né, nós que entramos lá dentro do rio vimos que existem alguns pontos, né, principalmente ali na passagem 2, que é um ponto crítico, tem bastante banco de areia, né, ali ele perde muito a sua capacidade de escoamento, isso ajuda a ter, né, inundações e enchentes para a montante dele, né, já que em jusante ele não consegue escoar, então a montante acaba tendo o acúmulo de água, né, de vazão. A utilização de áreas verdes para o controle hidrológico, né, que nada mais é a construção de partes lineares, de praças, de locais por onde a água possa infiltrar no solo. A recuperação das matas ciliares e áreas de EPP, a restauração de algumas calhas naturais de drenagem, a adequação da microdrenagem, isso é muito importante, né? Existem ruas ali que têm um dimensionamento, né, problemático, que precisa ser aumentado o diâmetro de algumas tubulações, e principalmente a construção da nova ponte, né, para sanar os problemas que Ô, tem Fernando, ali pede para ele dar para uma trás seguradinha para mim, por favor. da Rua do Meio ali. Pede para ele dar uma seguradinha para A mim, gente só tem para aqui, deixar né, a registrado. localização da nova ponte, a Rua do Meio ali, Pede, né, abre o aqui o áudio aí para estádio ele, só para ele dar municipal. uma seguradinha, só para deixar registrado. Aqui é um projeto dela, tá? Ô, Né? Guilherme, Oi. só um minuto, só para deixar registrado, né? Como você. Você está escutando, Guilherme? Tô. Tá. Só para deixar registrado, né? Como você citou aí as medidas não construtivas, que a gente já está encaminhando para a elaboração do plano diretor, tá? Onde vai ter a lei de uso e ocupação do solo, onde com certeza vai Eu ser tô ouvindo bem estudado. baixinho. Com certeza vai ser estudado, melhorou? Se conseguir colocar um pouco mais lá perto. Você quer pegar o celular aí?
Perfeito. E uma outra observação que eu queria deixar registrado é a questão da ponte, onde a prefeita, a gente já vinha, né, prevendo, através do seu estudo, que as enchentes poderiam acontecer. E a chuva que a gente teve agora, em fevereiro, principalmente em março, acabou acontecendo um problema na ponte. E acabou alagando o bairro São João. E o estudo que a gente pôde observar que o grande responsável pelo alagamento do bairro São João foi a ponte, que ela, né, não, além de estar freada, igual você falou, ela diminui a vazão. Então, Sim, isso isso mesmo. importante. E acaba formando uma represa onde essa água só pode entrar para dentro do São João. É isso mesmo. E isso é importante deixar registrado, que se a gente alargar a ponte, aumentar as calhas, com certeza essa água vai passar ela. Isso mesmo. Inclusive, o nosso estudo mostra bem isso, né? Que a vazão ali, ela era estrangulada, né? Não só pela redução da profundidade, né, do canal ali, né? Porque tem bastante entulho lá, acho que até de outras pontes, e como também pela pequena largura, né, que tinha ali. Então isso estrangulava a vazão e realmente não tinha por onde passar a água, né? A gente acredita que com todas essas medidas, né, tanto as não estruturais como as estruturais, esses problemas sejam sanados, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, né, a gente tem só um exemplo, né, do sistema de alerta e previsão de inundações, né? Ele mediria a altura do rio, né, bem antes dele atingir a área urbana, e isso poderia dar mais tempo de resposta, né, para uma possível situação de crítica de alerta, né. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos, né, as metas, os programas, projetos e ações, né, previstos para o Plano Municipal de Macrodrenagem de Canas, tá? Eles foram elencados em quadros sínteses, tá? Eu trouxe o exemplo aqui de um, né, para depois quem quiser pode solicitar, né, para quiser ver o plano, lá tem todos os quadros de todos os objetivos, tá? O quadro, ele traz primeiro o nome do objetivo aqui em cima, né? No caso do objetivo 1 é o mapeamento, digitalização e georreferenciamento do sistema de drenagem do município. Lembrando que a gente já fez, né, a maior parte desse objetivo, né? Ele seria mais no sentido de complementar esse cadastro sempre que fosse feita alguma obra, né, ou que fosse feita alguma alteração. Depois a gente traz a fundamentação dele, né, o porquê fazer, o método de acompanhamento, né, que seriam os indicadores, as metas, né, imediatas em curto, médio e longo prazo, né, imediata para ser concluída em até 3 anos, o curto prazo de 4 a 8 anos, o médio de 9 a 12 e o longo de 13 a 20 anos. Depois a gente traz aqui o código, né, dos PPAs, dos Programas, Projetos e Ações, uma pequena descrição do que seria isso. Desculpa, pessoal. E depois o investimento necessário, né, em cada um dos prazos que eu disse ali. A gente traz ainda as possíveis fontes, né, recursos próprios, financiamento público ou financiamento privado, e traz a memória de cálculo também. Por fim, os totais dos programas, projetos e ações, né, e o total do objetivo. Para o plano de Canas, né, nós temos 5 objetivos, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro, como eu disse, né, o mapeamento de digitalização e de referenciamento, né, do sistema de drenagem. O objetivo 2 seria implementar as ações estruturais, né, para minimizar. Aqui dentro está incluída a construção da ponte também, pode ver que é um total geral de R$ 2.735.000.
sendo que 900 mil, né, foi estimado para a construção da nova ponte. 1.200.000. Depois implementar as ações não estruturais, né, para minimizar esses problemas de drenagem urbana também. O controle das águas pluviais na fonte, né, nos lotes ou nos loteamentos para as novas construções. E a criação da taxa de drenagem também a ser implementada, né, no futuro, depois em 6 anos, né, progressivamente. Nós temos um total de R$ 3.735.000 para ser investido, né, no plano de drenagem de canas. Lembrando que isso é no horizonte de projeto, né, um horizonte de planejamento de 20 anos. Queria lembrar para vocês também, né, que esse plano ele foi submetido, né, à aprovação do FEIDRO, né, o órgão financiador. Um dos mais, a gente que trabalha no Brasil todo sabe que ele é um dos mais difíceis, né, tanto de aprovar o projeto, como depois ele é também muito exigente na sua avaliação do que foi feito, né? Então a gente está muito feliz de ter podido oferecer, né, esse serviço de qualidade aí para Canas com a aprovação do FEIDRO e do DAE também. Beleza, pessoal? Eu vou abrir agora para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, né? Eu não sei se tem gente também online assistindo, né? Pode perguntar também. E vou, né, terminar a apresentação por aqui. Eu agradeço todos, né, que estão presentes, que estão assistindo. Agradeço todos também, né, da gestão municipal que ajudaram, né, durante as nossas visitas técnicas na cidade, né, que nos ajudaram com informações, com todo o suporte necessário, né, para o desenvolvimento desse trabalho. E a palavra agora está aberta, beleza? Guilherme, acredito que não tenha pergunta, não, tá? E obrigado. Pessoal, só lembrando para vocês de ligar o microfone, tá? Para eu poder ouvir. Tá O ligado aí? microfone do Fernando. Perfeito. Gostaria de falar que a empresa também continua à disposição, tá? Caso tenha alguma dúvida, caso algum vereador tenha algum questionamento, fique com alguma dúvida, eu estou à disposição aqui, você pode me procurar, tá? Que a gente dá todo o suporte. Perfeito, pessoal. Um abraço para todo mundo.